E aí, beleza? Bem-vindo de volta. Hoje eu quero te mostrar as curiosidades bem curiosas das 7 maravilhas do mundo moderno. Você conhece? Vamos lá. A Grande Muralha da China. A única maravilha do mundo antigo que também faz parte das maravilhas do mundo moderno. Ela é considerada a maior estrutura já construída pelo ser humano e tem cerca de 21.196 quilômetros de extensão, 8 metros de altura e 6 metros de largura. A construção da Muralha da China começou por volta do século III a.C. e continuou até o século XVII. Ela foi construída com vários materiais como pedras, tijolos, terra compactada, madeira, granito e calcário e muito mais. Isso dependendo da região que estava, já que é muito extensa, e também dependendo da época em que foi construída, já que demorou 14 séculos para ficar pronta. Foi erguida principalmente para proteger o Império Chinês de invasões e ataques de várias tribos nômades do norte, em especial o Império Mongol. E ao longo da muralha existem cerca de 40.000 torres de vigia, que foram usadas para observação, comunicação e defesa. Milhões de trabalhadores fizeram parte de sua construção, como soldados desocupados, camponeses, prisioneiros. A muralha também ficou conhecida como o maior cemitério do mundo, já que, pelo longo tempo de construção, mais de 1 milhão de pessoas morreram e ali foram enterrados. Muitos mitos e lendas se desenvolveram ao torno da Muralha da China. Um exemplo famoso é o mito de que é a única estrutura feita pelo homem visível do espaço, o que não é verdade, pois a muralha não é visível a olho nu. Hoje em dia, a muralha é um dos principais destinos turísticos da China e uma das atrações mais populares do mundo. No entanto, muitas partes da muralha estão em estado de deterioração devido ao tempo, desastres naturais e atividades humanas. Cristo Redentor. É uma imensa estátua de Jesus Cristo localizada no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, a 710 metros acima do nível do mar. Foi um projeto brasileiro de 1922, porém foi esculpida na França e inaugurada em 12 de outubro de 1931 e é considerada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. É uma das maiores estátuas de Art Deco do mundo, com uma altura de 30 metros, excluindo o seu pedestal, 28 metros de uma mão à outra e um peso de 1.145 toneladas, feita de pedra-sabão e o interior oco. Ela foi trazida da França para o Brasil em pedaços e transportada de trem até o topo do Corcovado. Uma história bem curiosa e agradável foi a do engenheiro Heitor Lévy, que liderava a montagem e colocação da estátua no topo do morro. Durante esta etapa, Heitor sofreu um acidente, despencando de um dos andaimes da montagem, onde quase caiu em um abismo de 700 metros. O solo onde se firmavam os andaimes não eram tão firmes, o que provocou o acidente. Heitor contou como tudo aconteceu, abre aspas. Por toda parte, ao redor de nós, a nossos pés, o precipício. Ao menor descuido, à menor falha do material, um pé posto em falso e era a morte certa, caindo no despenhadeiro. Pude ter uma previsão de uma queda desastrada, que só não se tornou realidade por vontade do Supremo. Mas tudo isso já é passado, são reminiscências do trabalho. Temos diante de nós o Cristo em imagem, com seus braços abertos a acolher as nossas dores e as nossas preces. Fecha aspas. Heitor era um judeu que depois deste acidente se converteu ao catolicismo e construiu na estátua um coração, visível de dentro e de fora do Cristo, também em pedra-sabão, com 1,30 m de tamanho e que tem dentro dele um pergaminho com os nomes dos membros da sua família. Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade antiga localizada sobre um penhasco de 400 metros de altura, a 2.430 metros sobre o nível do mar, na pequena cidade de Urubamba, em Cusco, nos Andes peruanos. Ela foi construída pelos Incas no século XV e abandonada cerca de 100 anos depois. Foi redescoberta em 1911 e é famosa por sua arquitetura impressionante e localização fantástica.
É conhecida por cidade perdida dos Incas, por conta que os espanhóis nunca a encontraram durante a sua conquista do Império Inca. Machu Picchu significa Montanha Velha ou Pico Velho, e em sua construção foi usado granito extremamente pesado, alguns com mais de 55 toneladas. A técnica de construção é impressionante, pois envolvia pedras perfeitamente moldadas, tão bem encaixadas que não necessitava de nada para juntá-las. A cidade tinha entre 300 a 1.000 pessoas vivendo até o ano de 1400 e tem 150 construções ao todo, incluindo templos, santuários, banheiros e casas. Parte de sua estrutura funciona como um relógio e está melhor equipado para um terremoto do que a Califórnia e muitas outras cidades do mundo. Machu Picchu possui um sofisticado sistema de canais de água e de drenagem que ainda funcionam até hoje. Ainda não se sabe como os incas projetaram e construíram esse sistema tão eficiente. Existem ainda muitos mistérios em torno da cidade. Como exatamente foi construída usando pedras tão pesadas e formas tão perfeitamente encaixadas? Qual a finalidade exata da cidade? O porquê da localização tão estratégica? Qual a função de suas estruturas? E o motivo real de seu abandono? Chichén Itzá é um antigo complexo arqueológico localizado na península de Yucatán, no México. Foi fundada por volta do ano 435 d.C., considerada uma cidade sagrada e fundada pelos Itzá, uma antiga civilização maia. O nome Chichén significa boca do poço e Itzá significa os feiticeiros da água. Construída em um ambiente perfeito com água potável, solo cultivável, pedras abundantes para construir, fizeram desta cidade a mais importante dentre as outras da civilização maia e uma das mais sedutoras, onde seu poder durou cerca de 100 anos. A pirâmide de Kukulkan, com 30 metros de altura, é a construção símbolo e mais emblemática desta cultura, também conhecida como castelo, e abriga duas pirâmides menores dentro dela, uma com 20 metros e outra com 10 metros de altura. Por fora, contém 4 escadarias, com 91 degraus cada, que somam 364 degraus. Somando com a plataforma superior, ficam ao todo 365 degraus. Coincidência com os dias do ano? O calendário maia é extremamente parecido com o calendário gregoriano que usamos atualmente. Esta pirâmide principal foi projetada de um jeito tão impressionante que durante o equinócio de primavera e de outono, a sombra projetada em suas laterais forma o corpo de uma serpente se movendo lentamente para baixo até o pé da escada. Esse fenômeno pode ser apreciado por quem visita o lugar até hoje. Outro efeito acústico do projeto da pirâmide é que quando uma pessoa, de frente para uma das escadarias, bate palmas, o som ricocheteia em forma de eco, produzindo o som que imita o quetzal, uma ave nativa do México e da América Central. Cada lado da pirâmide representava uma estação do ano e era usado para determinar os melhores momentos para se plantar e colher. E é muito curioso como os monumentos de Chichén Itzá estavam astronomicamente alinhados. Coliseu, um grandioso anfiteatro localizado em Roma, na Itália. Foi construído no século I, entre os anos de 72 e 80 d.C., em cima do lago da casa de Nero, onde, por conta disto, ficou conhecido como Colosso, já que ali se encontrava uma estátua gigante do imperador que era conhecido como Colosso de Nero. Suas medidas são de 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura, e foi construído com grandes pedras de poros, ladrilhos, pedra travertino e granito, somente materiais dos mais nobres. Abrigava cerca de 55.000 pessoas que se sentavam em locais de acordo com a sua posição social na época. Quando foi construído, tinha 52 metros de altura, porém, devido a alguns terremotos ao longo do tempo, a estrutura acabou ficando no total com 48 metros. Na inauguração do Coliseu, nos primeiros jogos, estima-se que morreram 2.000 gladiadores e 9.000 animais, numa duração de 100 dias de evento. Depois do ano 404, os gladiadores foram proibidos de lutarem ali e só permitiam a participação de animais, que ainda continuavam morrendo, e absurdamente a execução dos cristãos, que eram jogados aos leões. Petra,
Petra é uma antiga cidade escavada em rocha na Jordânia, um país do sudeste da Ásia, que para chegar até lá é preciso atravessar um desfiladeiro estreito e extremamente aventureiro. Sua construção se deu há milênios de anos e não se sabe, ao certo, quando foi construída. Está abandonada há centenas de anos. Estima-se que sua população era cerca de 30.000 pessoas. O portão principal foi esculpido em um maravilhoso arenito rosa, que faz a cidade ser conhecida como a Cidade Rosa. Quem a construiu foi o povo nabateu, que eram árabes nômades e transformaram a cidade em um importante centro de comércio, devido à sua localização estar nas rotas comerciais regionais da época. Os nabateus eram muito bons e eficientes em coleta de água no deserto e em esculpir rochas. Exatamente por isso, Petra tinha um sistema de canalização de água altamente eficiente. Com essas habilidades, eles esculpiram fachadas inacreditáveis e de alto nível arquitetônico. Como já havíamos visto antes, a entrada principal, que foi esculpida em arenito rosa, é chamada de O Tesouro. Isto porque os beduínos locais, pastores nômades da região, acreditam que está armazenada ali, dentro do templo, uma riqueza incalculável. Como foi construída nas rochas uma cidade tão bela e com um templo tão alto, ainda é um mistério. Alguns cientistas acreditam que eles foram esculpindo de cima para baixo, andar por andar, usando apenas cinzéis e martelos. Taj Mahal. O Taj Mahal é um mausoléu monumental, suntuoso, de mármore branco localizado em Agra, na Índia. Construído pelo imperador mongol Shah Jahan em memória de sua esposa falecida. Como imperador apelidou a amada esposa de Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio, esse nome acabou ficando para a posteridade, onde Taj Mahal significa a coroa de Mahal. E essa demonstração de amor e carinho do imperador fez o monumento ser conhecido como a maior prova de amor do mundo. Esta obra foi construída entre 1632 e 1653, 21 anos, com a presença de 20.000 homens vindo de várias partes do Oriente e com a ajuda de 1.000 elefantes. Contém inscrições retiradas do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Tem 28 tipos de pedras semi-preciosas incrustadas e sua cúpula é construída por fios de ouro. Acreditem, o imperador Shah Jahan, depois que o monumento ficou pronto, mandou cortar as mãos dos artesãos que trabalharam na obra. Isso para que eles não pudessem fazer mais nada tão belo. As 4 faces do mausoléu são idênticas e possuem 33 metros de altura. O Taj Mahal contém lindos jardins com flores, fontes, ciprestes, pois os islâmicos acreditam que os jardins simbolizam o paraíso. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até mais!